A grande mania que obcecou o século XIX foi, como se sabe, a história. Temas do desenvolvimento e da estagnação, temas da crise do ciclo, temas da acumulação do passado, grande sobrecarga de mortos, resfriamento ameaçador do mundo. É no segundo princípio de termodinâmica que o século XIX encontrou o essencial dos seus recursos mitológicos. A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na época do simultâneo. Estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama. Talvez se pudesse dizer que certos conflitos ideológicos que animam as polêmicas de hoje em dia se desencadeiam entre os piedosos descendentes do tempo e os habitantes encarniçados do espaço. O estruturalismo, ou pelo menos o que se reúne sob esse nome em geral, é o esforço para estabelecer entre elementos que podem ter sido dispersos através do tempo um conjunto de relações que os faz aparecer como justapostos, opostos, comprometidos um com o outro, em suma, que os faz parecer como uma espécie de configuração. Na verdade, não se trata com isso de negar o tempo. É uma certa maneira de tratar o que se chama de tempo e o que se chama de história. É preciso, entretanto, observar que o espaço que hoje aparece no horizonte de nossas preocupações, de nossa teoria, de nossos sistemas, não é uma inovação. O próprio espaço na experiência ocidental tem uma história, e não é possível desconhecer esse entrecruzamento fatal do tempo com o espaço. Pode-se dizer, para retraçar muito grosseiramente essa história do espaço, que ele era, na Idade Média, um conjunto hierarquizado de lugares, lugares sagrados e lugares profanos, lugares protegidos e lugares, pelo contrário, abertos e sem defesa, lugares urbanos e lugares rurais, onde acontece a vida real dos homens. Para a teoria cosmológica, havia lugares supracelestes opostos ao lugar celeste, e o lugar celeste, por sua vez, se opunha ao lugar terrestre. Havia os lugares onde as coisas se encontravam colocadas porque elas tinham sido violentamente deslocadas, e depois os lugares, pelo contrário, onde as coisas encontravam sua localização e seu repouso naturais. Toda essa hierarquia, essa oposição, esse entrecruzamento de lugares era o que se poderia chamar, bem grosseiramente, de espaço medieval, espaço de localização. Esse espaço de localização iniciou-se com Galileu, pois o verdadeiro escândalo da obra de Galileu não foi tanto ter descoberto, ou melhor, ter redescoberto que a Terra girava em torno do Sol, mas ter constituído um espaço infinito e infinitamente aberto, de tal forma que o lugar da Idade Média se encontrava aí, de uma certa maneira, dissolvido. O lugar de uma coisa não era mais do que um ponto em seu movimento, exatamente como o repouso de uma coisa não passava do seu movimento infinitamente ralentado. Dito de outra forma, a partir de Galileu, a partir do século XVII, a extensão toma o lugar da localização. Atualmente, o posicionamento substitui a extensão, que substituía a localização. O posicionamento é definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos. Formalmente, podem-se descrevê-las como séries, organogramas, grades. Por outro lado, sabe-se da importância dos problemas do posicionamento na técnica contemporânea. Armazenagem da informação ou dos resultados parciais de um cálculo na memória de uma máquina, circulação de elementos discretos, com saída aleatória, como muito simplesmente os automóveis ou enfim os sons em uma linha telefônica,
determinação de elementos marcados ou codificados no interior de um conjunto que é ora repartido ao acaso, ora classificado em uma classificação unívoca, ora classificado de acordo com uma classificação plurívoca, etc. De uma maneira ainda mais concreta, o problema do lugar ou do posicionamento se propõe para os homens em termos de demografia. E esse último problema do posicionamento humano não é simplesmente questão de saber se haverá lugar suficiente para o homem no mundo, problema que é, afinal de contas, muito importante. É também o problema de saber que relações de vizinhança, que tipo de estocagem, de circulação, de localização, de classificação dos elementos humanos devem ser mantidos de preferência em tal ou tal situação para chegar a tal ou tal fim. Estamos em uma época em que o espaço se oferece a nós sob a forma de relações de posicionamentos. De qualquer forma, creio que a inquietação de hoje se refere fundamentalmente ao espaço, sem dúvida muito mais que ao tempo. O tempo, provavelmente, só aparece como um dos jogos de distribuição possível entre elementos que se repartem no espaço. Ora, apesar de todas as técnicas nela investidas, apesar de toda a rede de saber que permite determiná-lo ou formalizá-lo, o espaço contemporâneo talvez não esteja ainda inteiramente dessacralizado, diferentemente, sem dúvida, do tempo em que ele foi dessacralizado no século XIX. Houve certamente uma certa dessacralização teórica do espaço, aquela que a obra de Galileu provocou, mas talvez não tenhamos ainda chegado a uma dessacralização prática do espaço. E talvez nossa vida ainda seja comandada por um certo número de oposições nas quais não se pode tocar, as quais a instituição e a prática ainda não ousaram atacar. Oposições que admitimos como inteiramente dadas, por exemplo, entre o espaço privado e o espaço público, entre o espaço da família e o espaço social, entre o espaço cultural e o espaço útil, entre o espaço de lazer e o espaço de trabalho. Todos são ainda movidos por uma secreta sacralização. A obra imensa de Bachelard, as descrições dos fenomenólogos nos ensinaram que não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, mas, pelo contrário, em um espaço inteiramente carregado de qualidades, um espaço que talvez seja também povoado de fantasmas. O espaço de nossa percepção primeira, o de nossos devaneios, o de nossas paixões, possuem neles mesmos qualidades que são como intrínsecas. É um espaço leve, etéreo, transparente, ou então é um espaço obscuro, pedregoso, embaraçado. É um espaço do alto, um espaço dos cumes, ou é, pelo contrário, um espaço de baixo, um espaço do limo, um espaço que pode ser corrente como a água viva, um espaço que pode ser fixo, imóvel como a pedra ou como o cristal. Entretanto, essas análises, embora fundamentais para a reflexão contemporânea, se referem sobretudo ao espaço de dentro. É do espaço de fora que gostaria de falar agora. O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos suca, é também em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra maneira, não vivemos de uma espécie de vazio no interior do qual se poderiam situar os indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos. Vivemos no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. Certamente seria possível, sem dúvida, começar a descrição desses diferentes posicionamentos buscando qual é o conjunto de relações pelo qual se pode definir esse posicionamento. Por exemplo, descrever o conjunto das relações que definem os posicionamentos de passagem, as ruas, os trens. Trata-se tanto de um extraordinário feixe de relações que um trem, já que é alguma coisa através da qual se passa, é igualmente alguma coisa pela qual se pode passar de um ponto a outro e, além disso, é igualmente alguma coisa que passa. Seria possível descrever pelo conjunto das relações que permitem defini-los esses posicionamentos de parada provisória que são os cafés, os cinemas,
as praias. Seria igualmente possível definir, por sua rede de relações, o posicionamento de repouso fechado ou semi-fechado que constituem a casa, o quarto, o leito, etc. Mas o que me interessa são, entre todos esses posicionamentos, alguns dentre eles que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todos os outros posicionamentos, mas de um tal modo que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas. Esses espaços, que por assim dizer estão ligados a todos os outros, contradizendo, no entanto, todos os outros posicionamentos, são de dois grandes tipos. Há, inicialmente, as utopias. As utopias são os posicionamentos sem lugar real. São posicionamentos que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação geral de analogia direta ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade, mas, de qualquer forma, essas utopias são espaços que fundamentalmente são essencialmente irreais. Há igualmente, e isso provavelmente em qualquer cultura, em qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas, nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura, estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu chamarei em oposição às utopias de heterotopias. E acredito que entre as utopias e estes posicionamentos absolutamente outros, as heterotopias, haveria sem dúvida uma espécie de experiência mista, mediana, que seria o espelho. O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço real que se abre virtualmente atrás da superfície. Eu estou lá longe, lá onde não estou. Uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite me olhar lá onde estou ausente, utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia na medida em que o espelho existe realmente e que tem no lugar que ocupo uma espécie de efeito retroativo. É a partir do espelho que me descubro ausente num lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. A partir desse lugar, que de qualquer forma se dirige para mim, do fundo desse espaço virtual que está do outro lado do espelho, eu retorno a mim e começo a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me constituir ali onde estou. O espelho funciona como uma heterotopia, no sentido em que ele torna esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por aquele ponto virtual que está lá longe. Quanto às heterotopias propriamente ditas, como se poderia descrevê-las? Que sentido elas têm? Seria possível supor, não digo uma ciência, porque é uma palavra muito depreciada atualmente, mas uma espécie de descrição sistemática que teria por objeto, em uma dada sociedade, o estudo, a análise, a descrição, a leitura, como se gosta de dizer hoje em dia, desses espaços diferentes, desses outros lugares, uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos. Essa descrição poderia se chamar heterotopologia. Primeiro princípio é que provavelmente não há uma única cultura no mundo que não se constitua de heterotopias. É uma constante de qualquer grupo humano. Mas as heterotopias assumem, evidentemente, formas que são muito variadas e talvez não se encontrasse uma única forma de heterotopia que fosse absolutamente universal. Pode-se, entretanto, classificá-las em dois grandes tipos. Nas sociedades ditas primitivas, há uma certa forma de heterotopias, que eu chamaria de heterotopias de crise, ou seja,
que há lugares privilegiados, ou sagrados, ou proibidos, reservados aos indivíduos que se encontram em relação à sociedade e ao meio humano no interior do qual eles vivem em estado de crise. Os adolescentes, as mulheres na época da menstruação, as mulheres de resguardo, os velhos, etc. Em nossa sociedade, essas heterotopias de crise não param de desaparecer, embora delas se encontrem ainda alguns restos. Por exemplo, o colégio em sua forma do século XIX ou o serviço militar para os rapazes certamente desempenharam tal papel, as primeiras manifestações da sexualidade viril devendo ocorrer precisamente fora e não na família. Para as moças existia até meados do século XX uma tradição que se chamava a viagem de núpcias. Era um tema ancestral. A defloração da moça não poderia ocorrer em nenhum lugar, e naquele momento o trem, o hotel da viagem de núpcias, eram bem esse lugar de nenhum lugar, essa heterotopia sem referências geográficas. Mas essas heterotopias de crise hoje desaparecem e são substituídas, acredito, por heterotopias que se poderia chamar de desvio, aquela na qual se localizam os indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma exigida. São as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas, são bem entendido também as prisões, e seria preciso, sem dúvida, acrescentar aí as casas de repouso, que estão de qualquer forma no limite da heterotopia de crise e da heterotopia de desvio, já que afinal a velhice é uma crise, mas igualmente um desvio, pois em nossa sociedade, em que o lazer é a regra, a ociosidade constitui uma espécie de desvio. O segundo princípio dessa descrição das heterotopias é que no curso de sua história, uma sociedade pode fazer funcionar de uma maneira muito diferente uma heterotopia que existe e que não deixou de existir. De fato, cada heterotopia tem um funcionamento preciso e determinado no interior da sociedade. E a mesma heterotopia pode, segundo a sincronia da cultura na qual ela se encontra, ter um funcionamento ou um outro.